o PI, daí a gente considera ali, né, o quanto teve ali no nosso grupo, né, de tratamento, né, que é onde foi o local ali que recebeu a contramedida, né, o quanto que teve, né, de sinistros antes, né, que foram 60 casos, né, e aí aplicamos a fórmula ali com o nosso grupo de comparação, né, que onde tinha 360, né, número de sinistros depois e antes ali 265. A gente chegou num total ali de 81 sinistros, né. Então, se não tivesse tido a contramedida, teria, provavelmente esse fosse o número de sinistros no local. Exato. É isso, né? É isso mesmo. Tá. Aí depois ali, né, o cálculo do nosso delta, comparando ali, né, o quanto, né, que teria acontecido de sinistros, né, com o que realmente foi depois da aplicação da contramedida. Então, foi nosso delta, né, o quanto que a gente conseguiu, entendo que evitar, né, de sinistros. Uhum. Aí depois, essa aqui que é bem grande. Aí essa Desvio daqui. padrão, né? Isso. O desvio padrão aí de sinistros. Tá. Vocês chegaram em 65. Tá, desvio padrão de delta. Alguém chegou num valor diferente, pessoal? Eu cheguei. Em qual valor você chegou? 25,7. Né? Tá. Alguém mais? 25,7 também, aqui. Maravilha. Então, boa oportunidade para dar uma olhadinha aí, tá? Tá. Esse valor tá estranho aí. Tem alguma coisinha na equação, algum valorzinho errado que vocês pegaram e tal. Então, aproveite aí, tá? Então, ó, 26, tá? 25, alguma coisa, né? 26 sinistros. Então, 62 mais 26, né? Vou pegar aqui. 62 mais 26, 88, 62 menos 26, 36. Então, meu desvio padrão pode, né, o meu delta pode variar de 36, redução de 36 sinistros, até, qual que é o valor mesmo do desvio padrão? 26, até 88 sinistros, tá? Depois vocês arrumam aí. Aí vamos ver os outros valores aí. O θ, né? Então, a redução percentual 0,22, tá? O θ, em princípio, vocês calcularam certinho, tá? Então, esse θ 0,22 significa que vocês tiveram, né, uma redução de 77%, né? 77,6% no sinistro. Isso aí que vocês calcularam aí está arredondado ali, por isso. Tá? Aí o desvio padrão de θ, quanto deu de vocês? 8,25%. 8,25%. Maravilha. Então, em cima desses 77, você vai jogar mais 8 e menos 8. Tá? Foi só o valorzinho ali do desvio padrão do delta, que provavelmente vocês pegaram alguma coisinha errada. Tá? Com certeza não faz sentido. Isso. Tá? Até porque tem que dar uma conversada, né? O delta com a interpretação do delta com a interpretação do θ, tá? Pode ser que não dê, tá? Dependendo do limiar de valores ali, como considera, né, as variâncias diferentes, pode ser que dê alguma diferencinha, mas é para conversar, tá? Tá bom. Então vamos lá, letra B. Obrigado, Graciane. Obrigada. Letra B, vamos ver nossa turma aqui. Só para avisar, professor, você nos chamou na primeira aí, você estava finalizando, mas já finalizamos, tá? Tá. Então vamos lá, pode ser vocês, então. O grupo do Almeida, e é o Almeida que falou? O Almeida vai apresentar aí, vou só promover a Almeida. Almeida é qual o primeiro nome? Quem vai promover, quem vai projetar é o Murilo.
Murilo? É. Então, deixa eu liberar o Murilo aqui. Murilo. Ué, onde é que tá o Murilo? É, porque ele é engenheiro, Engie Murilo. Muito bem, muito bem. Porque no M eu não achei. Aqui, ó. É porque eu tava comecei o curso com o Gmail pessoal, aí tava Cantor Murilo, aí eu tive que fazer um Cantor monte de e-mail. Ai. Pronto, Murilo, tá promovido aí. Já estão vendo minha tela aí? Sim. Então, letra B, considerando... Eu acho que eu precisar de um zoom, Murilo. Murilo, aumenta um pouquinho, por gentileza. Sinistros com vítima. Professor, então o senhor já quer os resultados? Vai já descrevendo os resultados e a interpretação. Tá. Bom, o nosso cálculo aí de π deu 17,37. Estou com dificuldade de enxergar aqui. Consegue aumentar um pouquinho mais aí, Murilo? Aí, beleza. Bom, o nosso delta aí ficou o símbolo bem na frente, deu 2, alguma coisa que eu não consigo enxergar aí, 2,36, salvo engano. Isso, 2,36. A nossa variação aí deu 8,51. E aí, professor, uma dúvida também, né? Em outras atividades, o senhor tinha até sugerido a gente utilizar sempre 3 casas decimais. É uma regra que varia, que é adequada para todas essas análises também? Pode ser, tá? Pode ser. 3 casas decimais é uma boa. Mas, assim, quando você acaba fazendo no Excel, ele vai considerar tudo, né? Só caso, né? Como aqui eu disponibilizei as equações já prontas para vocês, né? Você não está aplicando diversas etapas do método. Quando você vai aplicar as diversas etapas do método, você tem valores que são bem pequenos, tipo 0,0000 alguma coisa. Aí você precisa considerar mais casas decimais, tá? Ou, por exemplo, quando você tem ali nas frações que você tem 2 sobre lambda, 2 sobre não sei o quê, né? Ali vale a pena ir um pouquinho mais para trás, assim, tá? Mas nessa apresentação dos resultados aí, né? 3 casas decimais é mais do que suficiente, tá? Mas para os cálculos é recomendável você, né, usar no Excel mesmo, que daí ele vai considerando tudo ali, você não vai perdendo, senão quando você vai acumulando esses, né, esses arredondamentos, no final pode dar um resultado bem diferente, tá? Mas 3 casas está ótimo aí para apresentação dos resultados. Beleza. O nosso θ deu 0,725. Tá? E o nosso sigma de θ aí deu 0,360. E aí, fazendo a análise da contramedida, a gente observa lá pelos números, né, que a gente teve uma redução do antes e do depois aí de 50%, né, de 30 reduziu para 15. E aplicando o desvio padrão de 36,1, a gente teria uma redução aí de sinistralidade na casa dos 13%, né, arredondando aí 14%. Ou seja, a gente entendeu que essa medida, e aí considerando a letra A, ela foi inferior, né, para reduzir a questão do número de vítimas. O que me chamou um pouco a atenção, professor, é que
no caso total de sinistros ali, quando a gente olha ali na tabela, a gente está com um número, no caso da letra A, que é o total de sinistros, a gente está com um número maior de sinistros depois do que no antes, né? E aí, nos outros dois casos, que é o número de sinistros com vítima à noite e o número de sinistros com usuários vulneráveis, a gente tem sempre uma redução, né? Um depois é o menor. Aí eu não sei se isso aí realmente que é do grupo de comparação, né? Não sei se não ficou trocado aí essas duas informações, ou se é isso mesmo, se no número total a gente teria uma situação onde depois da intervenção a gente teria mais sinistros do que antes. Não tá trocado mesmo, tá? Para de fato mostrar que, dependendo do que você considera, né, se você considerar sinistros totais, sinistros com vítima, sinistros com determinado tipo de usuário, essa variação antes e depois no grupo de comparação pode ter uma direção diferente, tá? É mais para mostrar isso mesmo e o que isso impacta depois na tua interpretação aplicando a metodologia como um todo, tá? Essa é justamente a ideia, tá? Beleza. Eles não precisam variar da mesma forma, por isso que é importante você olhar para diferentes valores, né? Então, tá certinho, tá? Os valores estão corretos de vocês, tá? Acho que é importante essa análise aí comparativa, digamos, da conclusão que vocês têm, tá? Eu não pedi isso no exercício, tá? Mas só para a gente discutir aqui, da conclusão que vocês têm a partir da letra A, né? Então, que vocês estão ali, né, de fato, vocês têm uma redução, né? Porque dá, no caso ali, 80, 70 e tantos % de redução, mais ou menos 8, né? Já na letra B, você já tem uma redução menor, né, da ordem ali dos 20 e poucos %, tá? Mais ou menos 36. Então, é aí que vocês têm que atentar, né? Então, ponto 725 menos 1 dá uma redução de 27%. Só que o desvio padrão dessa redução é quanto? Né? O valor que você descreveu ali está correto. Acho que só na interpretação teve alguma confusão ali. Porque esse menos 27%, se você somar 36%, né, menos 27 mais 36, dá um aumento de 9%. Né? Então, a interpretação precisa levar em consideração isso, tá? Então, você teria aí uma conclusão, né, que você não consegue sustentar, né, levando em consideração a metodologia de grupo de comparação, tá? Então, aí já muda a interpretação. Isso que é importante chamar atenção, tá? Olha para justamente para o valor de θ e do desvio padrão. Eu não sei de onde saiu os 13% ali, o que vocês estão considerando nesses 13,9%, isso que eu não entendi. Foi o seguinte, professor, a gente considerou aqui numa situação direta, onde você tem no grupo de tratamento antes 30% e depois 15%, então você tem uma redução de 50%, né? E aí, quando você analisa o desvio padrão através da metodologia, a gente interpretou que eu poderia ter um aumento na redução de 36%, né, que a gente chegaria aí a 86% de redução, ou, reduzindo aí o 36%, a gente chegaria no 13%. Tá, essa é a interpretação. Tá reduzindo. Beleza. Então... Não, peraí, desculpa, acho que não entendi. Bom, volta lá. Quando a gente olha a análise simples da implantação da contramedida, nós tínhamos antes 30 sinistros e depois 15 sinistros. Ou seja, nós reduzimos em 50% os sinistros. Tá. Mas isso você não deve olhar para isso na metodologia de grupo de comparação, porque isso né, a avaliação simples antes e depois. É o que a gente viu na aula passada lá, o antes do local tratado com o depois do local tratado, tá? A gente não está
discutindo isso aqui. A gente está assumindo que esse valor não vale, tá? Ok. Para aplicar aí, a metodologia de grupo de comparação. E aí, só para eu entender, daí eu vou aplicar o desvio padrão, nesse caso, de 36%, em cima de qual valor? 36% é o desvio padrão de θ, então em cima do valor Do de próprio... θ menos 1. Não, não do não, próprio perfeito. θ menos 1. Menos 1, perfeito. Uhum, Beleza. tá? Maravilha, então, pessoal. Obrigado aí ao grupo. Deixa eu ver quem mais que a gente pode chamar. Aí o grupo do André. Eu estou finalizando ainda, professor. Não sei se... Maravilha. Tá, rapidinho. Falta um Não, vamos para pouquinho. outro grupo aqui. O grupo do George. O Jorge foi do meu grupo. Ah, professor. foi do grupo. Obrigado. Vamos lá. Patrícia. Podemos, professor. Quem vai apresentar vai ser o Luiz, do nosso grupo. Bom dia. Luiz Carlos. Luiz Ricardo. Qual dos Luiz? Luiz Ricardo. Então, está promovido, Luiz Ricardo. Só compartilhar aqui. Isso. Só um minutinho. Estão vendo minha tela já? Sim. Bom, o último, né, número de sinistros com usuários vulneráveis à noite. Então, o grupo de tratamento, ele tinha 25, depois caiu para 5, né, depois da medida, porém, o grupo de comparação tinha 65 e caiu para 50, né, então, há que se esperar também, mesmo sem a medida de tratamento, uma redução ali, né, que de fato aconteceu no número pi ali, né, que caiu de 25 para 19. E aí, fazendo delta, variação, então, o esperado era 19, a gente conseguiu reduzir para 5, a gente deu uma variação de 14 no número de sinistros ali, né? E aí, fazendo o desvio padrão de 12, a gente chegou 14 mais ou menos 12, né? Então, a gente pode variar de 26, uma redução de 26 para 4 sinistros, né? E aí, fazendo o percentual, o θ, né, a gente chegou em uma redução de 80,8% no número de sinistros e fazendo seu desvio padrão, então a gente chegou numa conclusão de 93,2% a 68,4% na redução de sinistros para esse tipo de usuários vulneráveis, né? Perfeito. Perfeito, Luiz Ricardo. Os valores estão corretos de vocês, tá? A interpretação também, tá? A única coisa que a gente sempre deve chamar a atenção, né, na metodologia de grupo de comparação, a gente esquece esse nosso valor do antes aqui no grupo de tratamento. Então, a nossa redução né, nesse caso aí do exemplo que você aplicou, não é do 25 para o 5, no caso, né? É do 19 para o 5. Isso aí. Então, se eu falei alguma coisa diferente, foi falha na fala mesmo, mas é entendido isso, tá? Maravilha, maravilha. Ótimo, ótimo. Então, é isso, pessoal. Né? Então, a partir dessa atividade, né, veja que quantas possibilidades aí se abrem, né, para avaliação da efetividade de contramedidas, considerando a atuação de vocês, na concessionária, né? Então, selecionar esses locais de controle, né? Coletar esses dados antes e depois, realizar avaliação considerando diferentes tipos de sinistros, diferentes níveis de severidade, né? Então, aí se abre, né, um mundo de possibilidades para essa avaliação, sempre a gente tentando, né, acho que esse princípio é importante, né, da gente tentar
se cercar quando a gente está concluindo a respeito de algum número, tá? Se todas as nossas análises apontam para uma redução dos sinistros, ótimo, a gente pode ir, né, com mais segurança afirmar isso, né? Se a gente tem controvérsias ali nas nossas avaliações, né, vale a pena a gente, né, esclarecer isso, né? Não escolher a que mais lhe convém, né? Mas, enfim, ser transparente aí em relação a esses números, certo, pessoal? Então, dito isso, a gente pode avançar, se ninguém tem mais nenhum comentário, nenhuma dúvida, a gente vai avançar para o restante do nosso conteúdo, tá? Deixa eu só organizar minhas telas aqui. Seguimos no capítulo 8, parte 3, tá? Capítulo 8, parte 3. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Pronto, tá? Então, acabamos de realizar a nossa tarefa 9 e agora a gente vai avançar para outras formas de avaliação da efetividade de contramedidas. Então, acho que aí é uma, digamos, uma quebra, né, de conceito importante, né? A gente não precisa olhar necessariamente apenas para os números de sinistros quando a gente implementa uma contramedida, né? Eles são o nosso resultado final. Lembram lá daquela nossa pirâmide que a gente conversou nas aulas anteriores, né? Os sinistros, eles são o resultado final, mas que dependem de uma série de indicadores do desempenho da segurança viária relacionados ao fator humano, ao fator veículo, ao fator via, né? Então, tudo isso vai acabar influenciando no número de sinistros. Por que que muitas vezes não é interessante, né, a gente olhar apenas para o número de sinistros? Primeiro, porque a gente pode demorar, né, até ter uma base de dados no período depois, né, suficiente, né? Os sinistros, eles não acontecem, né, principalmente sinistros com vítima, os sinistros fatais, eles não acontecem aos montes, né, por aí, tá? Então, até pela própria quantidade de sinistros que a gente tem, isso acaba impactando nos resultados das nossas análises. Quando a gente tem muito pouquinho, né, ou diferenças muito pequenas, a gente vê lá que os intervalos de confiança, né, eles são tão grandes, né, os desvios padrão lá acabam sendo maiores, tá? Então, muitas vezes, pode ser que a gente tenha que esperar muito para avaliar a efetividade de uma contramedida se a gente quiser se basear nos dados sinistros. Imagina, você esperar 2 anos para fazer um estudo se aquela medida foi efetiva ou não, né? Então, você pode olhar para os indicadores intermediários, né, do desempenho da segurança viária. Você pode olhar para os conflitos ocorridos, né? Existe, por exemplo, a técnica sueca de análise de conflitos de tráfego, que você, né, identifica esses conflitos de frenagem, de manobras evasivas, faz uma estimativa da velocidade dos veículos, faz uma estimativa do tempo para a colisão, né? Claro, não aconteceu esse sinistro, mas caso, né, ele não aconteceu por conta de uma diferença de tempo ali que você conseguiu ter uma frenagem, uma manobra evasiva. E com base nesse tempo para o sinistro calculado, você consegue classificar esses sinistros em graves, em menos graves, enfim. Então, você também tem ali um outro valor que você pode usar para avaliar a efetividade dessa contramedida, né? A gente vai discutir agora aqui a questão da velocidade, né? Então, você pode já logo após implementada uma contramedida, fazer uma avaliação, por exemplo, da velocidade, se ela se alterou, se ela reduziu, se ela aumentou, se ela ficou mais uniforme, se ela ficou menos uniforme, né? Então, a gente pode se utilizar de outras medidas, principalmente num prazo mais curto, para avaliar essa efetividade, né, da contramedida implantada, da intervenção implantada, tá?
a gente vai falar aqui da curva S de velocidades, tá? Então, basicamente, né, a curva S de velocidades, ela tem esse nome por conta justamente do formato, né? Ela é uma curva acumulada, né, uma distribuição acumulada de valores de velocidade, então ela sempre acaba ficando mais ou menos com esse formatinho aqui de S, tá? Demanda, evidentemente, a coleta de dados de velocidade antes e depois da implementação da contramedida, tá? Então, seja dados de velocidade, né, a partir de um radarzinho, né, de um medidor eletrônico, e aí, claro, esses dados de velocidade, se a gente quer capturar, né, o comportamento do condutor sem a influência do próprio equipamento de medição, né, é importante que ele seja escondido, né, que os condutores não consigam identificar este equipamento, né, a partir até, por exemplo, os próprios dispositivos de contagem, né, veicular, você pega aquele pneumático, enfim, ou outros dispositivos, acabam medindo também a velocidade, então também, né, pode ser uma forma de você medir, tentando influenciar o mínimo possível no comportamento desses condutores, né, também num dia típico da rodovia, né, então não num dia de chuva, não num dia que você tem uma neblina muito forte, enfim, né, então numa situação típica, a mesma lógica de quando a gente vai fazer uma contagem, né, na rodovia. Tá? E a mesma coisa no depois, né, claro que é interessante dar um tempinho ali, não vai fazer no dia seguinte para a implementação da contramedida, mas dependendo do que for implantado, né, você pode já ter um efeito, né, você pode já medir esse efeito num período mais curto depois, algumas semanas ou alguns meses, tá? Não existe uma regra, vai depender muito da contramedida que você implantou, né? Se for uma coisa que os condutores demoram a se habituar, você vai esperar mais tempo. Se for uma medida simples que já tem um impacto no comportamento dos condutores mais de imediato, você vai esperar menos tempo para fazer essa medição do depois, tá? E aí, quando a gente fala na curva S, né, a gente está querendo avaliar, né, o comportamento de velocidade praticado pelos condutores, né? A gente quer, então, enxergar esse perfil de velocidades da rodovia, tá? Por que ele é importante? Porque a partir dele a gente consegue ter vários indicadores, né, sobre a velocidade. Um deles, né, que a gente consegue olhando para a curva S é a mediana das velocidades, ou seja, aquela velocidade, né, que divide a nossa amostra na metade. Velocidade acima da qual estão 50% dos condutores e abaixo da qual estão 50%, né, dos condutores. A gente consegue verificar a velocidade do 85º percentil, que é a velocidade acima da qual estão 15% dos condutores e abaixo da qual estão 85% dos condutores, né? Ela é uma medida muito utilizada para a gente avaliar a velocidade operacional da via, né? E aí, claro, sempre com viés mais na segurança, né? Não uma velocidade operacional média, mas se a gente quer já mais ou menos saber uma velocidade operacional olhando com viés de uma análise de segurança, né? E também até de fluidez, capacidade, tá? E a velocidade máxima ali eu coloquei não a velocidade máxima absoluta, porque isso pode ser muito aleatório, né? Pode ter um sujeito lá que passou a 150 por hora, então, e os outros todos abaixo de 100, né? E aí eu vou ter uma máxima, então ela não me diz muito sobre, de fato, o comportamento mais generalizado dos condutores. Agora, se eu olhar ali para uma velocidade máxima, olhando, por exemplo, tá? E isso daqui não é nenhuma regra, não, mas olhando para o 95º percentil, ou seja, a velocidade acima da qual apenas 5% dos condutores estão, já é um indicativo ali um pouco melhor, né, desse comportamento abusivo, né? E aí aqui sim a gente tem comportamento abusivo, né? Velocidade do 95º percentil. Então é um indicador disso também, né? Bom, vamos avançar aqui. Então, aqui a gente tem um caso, tá? Só voltando um pouquinho antes aqui. Esses são dados reais, inclusive, tá? De uma medição de velocidades antes e depois da implantação de uma série de medidas de reforço na sinalização horizontal, vertical,
num trecho da BR-116, aí entre Curitiba e São Paulo, tá? Então, lá atrás, 2011, 2012, né? 2011 é a situação antes, tá? 2012 é a situação depois, né? Então, vejam, como que a gente lê aqui a curva S, né? A gente tem uma distribuição acumulada aqui, então, do número de veículos medidos, né? No nosso dispositivo lá de medição de velocidade. Então, no caso aqui, né, 10% dos condutores, mas nos dois casos ali, né, estavam ali em velocidade, né, de até 38, 39 km por hora, né? Onde é que a gente consegue já ver as diferenças aqui do antes para o depois, tá? Quando a gente considerar, por exemplo, aqui, né, a velocidade de 70 km por hora, tá? No antes aqui, tá? A gente tinha 70% dos condutores, tá? Nessa situação aqui, tá? E 2012, peraí, pessoal, acho que tem um errinho aqui, vamos só conferir. Situação antes, vamos pegar aqui o 70 por hora, tá? 70 por hora, situação antes, me dá aqui 70% dos condutores, né, estão nessa velocidade, né, de até 70 km por hora, tá? Já quando eu olho para a minha situação depois, tá? Até os mesmos 70 km por hora, eu vou ter ali 80% dos condutores, tá? Então, as corzinhas estão trocadas aqui, tá? Do 11 para o 12, tá? O vermelhinho seria em cima, né? A situação antes, e o azulzinho, a situação depois, tá? Porque a gente teve aqui no caso, né, uma redução das velocidades praticadas. Tá? Professor, Oi. mas eu acho que não está trocado, não. Está trocado? Porque a situação depois ela reduziu a velocidade, não? Mais pessoas andando numa velocidade menor. Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Desculpa, pessoal, fiz confusão aqui no meu raciocínio. Tá certo, eu tenho 70 km por hora, tenho mais gente abaixo de 70 do que, né, depois. Tá certo a interpretação, tá? Vamos ver aqui para os outros casos, tá? Que daí a gente consegue fazer essa comparação do antes para o depois, tá? Então, por exemplo, aqui, pegando a primeira medida de desempenho, o primeiro indicador ali, né, da segurança viária, tá? Mediana das velocidades em 2011, então antes, mediana das velocidades em 2012, depois, tá? Mediana é 50%, tá? Então, eu tenho aqui, né, nos 50% dos valores de velocidade, na situação azulzinha, vamos pegar no vermelhinho aqui primeiro. A mediana das velocidades, ela vai ser, eu tenho que, né, estender essa minha linha aqui dos 50 até o vermelhinho, né? Então, eu tenho ali, tá? Deu uma distorcida ali nessa linha de cima, tá? Ela tem que estar aqui no 50, tá? Mas eu teria, então, ali uma velocidade mediana de 60 km por hora, tá? Depois da implantação da contramedida, na curva de 2012, a minha mediana reduziu para 55 km por hora, né? Cheguei aqui na curva azul e, né, medi 55 na velocidade, né? Então, são os valores que estão ali, ó, 61 e 55, tá? Aproximados, porque a gente não consegue ter uma super precisão aqui nesse gráfico, tá? Então, vejam que já é uma medida de desempenho também, né, da segurança, tá? Velocidade, em tese, quanto maior velocidade, maior o risco. Velocidade do 85º percentil, tá? Então, aqui está o 85, né? Na situação antes, 2011, era 82
km por hora. Deixa eu só pegar minha canetinha aqui, que daí eu consigo mostrar os valores. Maravilha. Então, aqui está o meu 82 medido aqui. Né? Então, velocidade do 85º percentil antes da implantação da medida. Então, identifico ela aqui. Velocidade do 85º percentil depois da implantação da medida. Curva azul, né, tem uma velocidade do 85º percentil de 70 km por hora. Tá? Por que a avaliação desses resultados é importante, pessoal? Lembram lá desse gráfico que a gente viu nas aulas anteriores ali, né, da probabilidade de morte, né, em caso de atropelamento de pedestre ou ciclista, em caso de impacto transversal, né, então colisão transversal, e em caso de colisão frontal. Né? Então, justamente essa redução de velocidades, a gente espera que tenha, né, um impacto no número de feridos com vítima, no número de feridos com morte. Tá? Claro que, às vezes, né, por que eu estou apresentando essa questão das velocidades? Porque, às vezes, primeiro, pode ser que demore até eu ter dados de sinistros, e pode ser que eu tenha a influência de outros fatores impactando na sinistralidade, né, e que eu não vou conseguir, talvez, enxergar essa mudança de comportamento, né, no número de sinistros, olhando só para o número de sinistros. Claro que o que a gente viu de metodologia de grupo de comparação nos ajuda nisso, tá? Mas são outras maneiras, né, são outros argumentos para a gente avaliar a efetividade da nossa contramedida. Tá? O que nós temos ainda aqui? A velocidade do 95º percentil, então aquela que nos dá uma ideia desse comportamento abusivo. Né? Então, na situação antes aqui, né, nós temos, então, curva vermelha, 95 km por hora, né? Então, 5% dos condutores estavam acima de 95 por hora, né? E 5% dos condutores estavam acima de 77 km por hora na situação depois. Né? Então, vejam que a curva S nos permite fazer essa avaliação, né, considerando aí a distribuição acumulada, né, desses sinistros de trânsito. Tá? O que mais a gente consegue enxergar nessa curva S aqui? Tá? Vejam que ela pode estar mais deitadinha, ela pode estar mais em pé, ela pode estar mais, né, espalhada nesse nosso gráfico. Tá? O que seria interessante para a gente em termos de segurança viária? Ter uma curvinha mais deitada ou uma curva mais na vertical? Vertical, né? Na vertical. Por que na vertical? Porque reduz o acidente mesmo, que aumente as pessoas aí, a quantidade de tráfego. Né? A velocidade de acidente, não, a velocidade, desculpa. Vamos lá. Alguém pode complementar aí a explicação? Nós vamos ter mais quantidade de pessoas com menor velocidade, né? Vamos lá. Na vertical não traria uma velocidade mais uniforme entre os usuários? Bingo. Né? Então, é por aí o caminho, pessoal. Vejam, se a minha curva ela está toda espalhada aqui de velocidades de 0 a 140 km por hora, né? Se ela tá, vou começar aqui já, né? Se ela está dessa forma aqui, ó, o que significa isso, pessoal? Eu tenho uma dispersão muito grande no meu perfil de velocidades. Eu tenho o caminhão a 20, o carro a 120, a moto a 40, o caminhão a 100. Isso, em termos de segurança, né, é um prato cheio para a ocorrência e para, né, a severidade dos sinistros. Tá? Enquanto se eu tiver uma curvinha aqui, ó,
mais contida, tá? Num intervalo que varia menos de velocidades aqui, logo eu já chego em 100% dos meus veículos, eu tenho uma dispersão muito menor, uma variação muito menor das minhas velocidades. Então, já olhando para o formato da curva, eu também já consigo identificar, né, essa variação, né, essa medida de dispersão que é ruim para a segurança, né? Quanto maior a dispersão no perfil de velocidades, pior para a segurança, né? Principalmente no ambiente de rodovia, né? Pior coisa numa rodovia é aquela parada repentina, é aquele caminhão, né, que, né, corta a sua frente a uma velocidade reduzida, né? É o congestionamento lá na frente que você tem que reduzir bruscamente, né? São todas essas situações, né, que representam um grande risco, tá? Então, a curva S nos ajuda nisso. Tá? A gente tem aqui, e aí isso eu gostaria de apresentar para vocês, porque é algo bem prático, né, de se utilizar. De novo, duas ferramentas aqui do Banco Mundial, para justamente nos auxiliar. Também não é uma análise lá muito complexa da gente fazer no próprio Excel, coletar esses dados de velocidade, enfim, e analisar a curva S, tanto no seu formato, né, quanto ali nos valores do 85º percentil, da mediana das velocidades, calcular a velocidade média, né, 95º percentil e assim por diante, tá? Mas a gente tem aqui duas ferramentas, tá, disponibilizadas, e aí se vocês clicarem aqui, vocês conseguem acessar essas ferramentas, tá? Para medição e avaliação das velocidades, né? A gente tem duas alternativas aqui, tá? Se você tem um equipamento que consegue medir a velocidade direto, tá? Você vai usar esta planilha aqui, é uma planilha de análise que a gente baixa, eu já vou mostrar para vocês. Se você não tem um equipamento medidor de velocidade, claro que em rodovia a gente está falando de concessionária, né? Espera-se que a concessionária tenha, né? Enfim, um equipamento para medir, tá? Mas aqui a gente pode estar falando de velocidade em áreas urbanas também, que a prefeitura do município de 20 mil habitantes não vai ter, né, um medidor eletrônico de velocidade, tá? Se você não tem, você pode fazer uma pesquisa com base no tempo, né? Então, você pega 2 pontos de controle, mede a distância entre esses pontos de controle e calcula o tempo, né? Mede o tempo que o veículo passou, o horário, né? Com hora, minuto, segundo, que o veículo passou no primeiro ponto de controle, e mede o horário, hora, minuto, segundo, que o veículo passou no segundo ponto de controle, e mede a velocidade, tá? Uma forma aí indireta de medir a velocidade. Deixa eu mostrar para vocês esses dois materiais aqui. Vamos lá. Deixa eu baixar do próprio site, porque as minhas estão editadas. Eu quero mostrar uma em branco para vocês. É a nossa apresentação. Peraí que não está ficando aqui a minha tela. Pronto. Então, clicando ali, vocês conseguem acessar essa página, tá? E aí você tem aqui, né, a possibilidade de fazer o download, tá? Você pode preencher aqui, mas você pode, né, você não está com muita paciência, você quer, né, só fazer o download direto aqui, tá? Vamos fazer o download. Tá? O que nós temos neste material, pessoal? Vocês têm que habilitar a edição ali, tá?
temos uma página inicial, você pode pôr a data desse levantamento de velocidade, tá? A localização, então, rodovia BR-050, quilômetro 72, né? O horário de início dessa medição e o horário de fim dessa medição, o limite de velocidade da via, tá? E aí você escolhe a unidade aqui, né? Vamos deixar o quilômetros por hora, né? E aí você, só a título de informação, se o ambiente é rural ou urbano que você seleciona, tá? E aí você tem a planilha de input dos dados, né? De entrada dos dados, que vai trazer aquelas informações preenchidas ali, né? E aí você precisa aqui, né, indicar o tipo de veículo, né? A gente tem a opção aqui de car, truck, motorcycle e outros, others, tá? Onde poderia entrar o ônibus, por exemplo, tá? Se você quiser, né? Porque nos Estados Unidos você tem uma variedade maior aí do others, né? Tem veículos recreativos e tudo mais, trailers, né? Numa quantidade significativa, então acaba entrando tudo nesse others. A gente poderia considerar como ônibus aqui também, tá? E aí, claro, você precisa preencher essas coletas de velocidade. Vejam que a planilha aqui, ela tem, tá? Espaço para 200 medições, tá? Então, entendendo que essas 200 medições, né, são suficientes aí para você ter naquele horário, enfim, né, essa descrição do perfil, né? Quer se garantir, faz a mesma medição, né, em outros locais, enfim, em outros períodos, né? E aí você pode até juntar esses dados e fazer uma análise mais consistente, tá? Mas aqui, para fins dessa planilha, a gente tem 200 medições. Então, você fica lá, né, coletando dado até você ter 200 medições. Acho algo relativamente rápido aí numa rodovia brasileira aí, né, concedida, tá? Então, você tem os valores aqui do tipo de veículo, né, a indicação do tipo de veículo e o valor da velocidade, tá? E aí ela tem resultados, tá? Ela dá resultados da velocidade média de todos os veículos e de cada tipo de veículo. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui para vocês. A velocidade do 85º percentil, tá? O desvio padrão. Então, lembra que a gente estava falando de dispersão do perfil de velocidades? O desvio padrão é uma boa medida dessa dispersão, tá? No perfil de velocidades. A gente consegue enxergar visualmente na curva, né? Mas se você quiser calcular, né, na curva S, mas se você quiser calcular, você pode usar a medida do desvio padrão para ter uma ideia dessa dispersão, tá? O número de veículos de cada caso ali, né, no total vai ser 200, tá? O percentual de excesso de velocidade, lembram que vocês tinham ali que preencher o limite de velocidade, então percentual de veículos acima do limite de velocidade, né, em percentual e em número, e o excesso de velocidade ali em número de veículos, né, aqueles veículos que estão a mais de 10 km por hora acima do limite de velocidade. Né, um pouco nessa ideia de pegar esses comportamentos mais abusivos, tá? Ela não traz aqui o 95º percentil, como eu coloquei ali para vocês, mas traz aí essa medição daqueles condutores que estão a mais de 10 km por hora acima do limite de velocidade, tá? Então, aqui você tem uma distribuição das velocidades, tá? Considerando o número de veículos, tá? E aqui você tem uma curva acumulada, considerando o número de veículos. Então, aqui seria a nossa curva S, tá? Eu vou pegar uma preenchida aqui, para a gente ter alguns valores, tá? Deixa eu só abrir aqui para poder fazer essa análise com vocês. Pronto. Né? Então, aqui eu tenho uma planilha, tá? Preenchi aqui com dados, tá, genéricos da BR-050. Então, uma medição de velocidade, tá? Limite de velocidade do trecho, vamos imaginar que seja 100 km por hora, tá? Um trecho rural. Beleza. Aqui
né, vamos imaginar que sejam essas as medições de velocidade, as nossas 200 medições de velocidade. Tá? O que nós temos de resultado aqui? Velocidade, né, média de todos os veículos, tá? Velocidade média por categoria de veículo. Então, aqui a gente já consegue, né, entender qual categoria, enfim, está circulando, né, uma velocidade mais elevada aí, tá? 85º percentil, então velocidade acima da qual apenas 15% dos condutores estão, né? Vejam que no caso dos carros ali a gente já tem um valor bem, né, elevado, considerando um limite de velocidade de 100 km por hora, né, um valor de 131, tá? Se a gente fosse olhar o 95º percentil, esse valor, né, poderia ser ainda maior, tá? E o desvio padrão, aqui é uma medida importante também, tanto considerando todos os veículos, né, porque, na verdade, a gente tem esse mix, tá? Então, é mais importante até você olhar para o desvio padrão de todos os veículos do que você tentar entender, né, em qual deles tem a maior dispersão, porque tanto faz se essa diferença de velocidades é entre 2 ônibus, né, ou entre um ônibus e um carro, né? Claro que, em termos de massa dos veículos, isso vai importar, né, mas você não tem, você quer diminuir a dispersão geral nesse perfil de velocidades, tá? Claro que você pode olhar aqui para a informação do Others, né, entender, poxa, então os ônibus, tem uns ônibus muito rápido, outros muito devagar, enfim, isso até é indicativo, né, da condição dos veículos, quando a gente fala nos caminhões, relação peso-potência, né, em ambientes ondulados ou montanhosos, né, você pode ter essa dispersão bastante grande aí, por conta do desempenho, né, da sua frota, tá? Mas consigo olhar para isso. Oi. Esse dado de 142 aí no outros, no 85º percentil, não é estranho? Não, no... 142? Outros, velocidade média 81, 142. Bem alto, né? Sim, só que assim, né, a sua amostra do outros, tá? Ela tende a ser menor. Então, vamos supor que você tenha tido ali algum dado do outros, né? Vamos olhar aqui na nossa planilha, né, onde a gente tem outros aqui, ó. 83, tem pouquinho outros, tá? Então, se você tiver um valor anormal do outros, tá? Você pode, ó, 157 aqui, ó. Né? Esse é o problema. Vamos fazer o seguinte, ó, para deixar isso mais realista. Vamos trocar esse valor para cá. Tá? Vamos ver lá como já muda, ó. Ó, 85º, bem observado, tá? Bem observado. Já mudou para 82 km por hora. Então, aquele valorzinho lá estava, né, impactando, tá? Se fosse um ônibus a 152, estava ferrado, hein? Né? Exatamente, vai segurar isso daí. Tá? Mas bem observado, tá? Então, a gente tem essa análise do desvio padrão, tá? E aí vejam que até com o valor anterior ali, ó, antes da modificação, essa daí, ó, 157, ó, o desvio padrão estava em 32, né? Depois que a gente trocou isso para carro, o desvio padrão já reduziu aqui para 10, né? Então, já reduziu essa dispersão no perfil das velocidades dos outros, tá? E aqui os números de veículos, percentual de excesso de velocidade, tá? 0% no outro, 0% nas motocicletas, 14% nos caminhões, 52% nos carros, né? Então, já dá uma ideia aqui também. E os excessos abusivos, né? Então, 52 automóveis, né, acima, mais de 10 km por hora, acima do limite de velocidade. Então, 54 de quantos veículos eu tenho, automóveis, 164,
né? Então, 54 de 164 me dá aí 33%, né? Mais de 10 km por hora acima do limite de velocidade, né? Um valorzinho considerável. E aqui, então a gente tem as curvas, né? Aqui simplesmente está considerando aqui o número de veículos, tá? E os diferentes valores de velocidade, então ela é uma curva mais montanha-russa mesmo, assim, né? Ela não é acumulada, tá? Mas a gente consegue já, né, entender aqui, ó, onde está o limite de velocidade, né, que é o nosso 100 km por hora, tá? E a nossa velocidade média e velocidade do 85º percentil, tá? Essa planilhinha padrão aqui, tá? Ela não está pegando as velocidades aqui acima de 140 no gráfico, tá? No gráfico não está mostrando, mas para os valores ele considera. Aqui no acumulado ele vai considerar, ó, tá? Mas também vai no limite de 140, tá? Aquela maior lá não tá mostrando aqui. Vejam que é um gráfico meio que tem uma, digamos, um contorno, né? Então, aqui a gente tem a curva S, né, acumulada aqui, né? Ela tem um formato não tão uniforme quanto aquela que a gente viu no exemplo, né? Vejam que a gente tem aqui, né? Aqui está 0, tá? Deixa eu ver se a gente tem algum valor aqui. Acho que a gente não tem nenhum valor de menos de 20 km por hora, tá? Mas vai acumulando aqui, então 0, 0, 0, aqui ela começa a crescer, ó. Então a gente tem valores, tá? Até é ruim isso do azulzinho já tá aqui, né? Era melhor já começar direto aqui no 40 para a gente não confundir aí onde começa a curva, tá? Mas você começa a acumular aqui, né? Então você tem essa distribuição, né, do perfil de velocidades e você consegue enxergar qual a sua velocidade média, tá? Aqui ele indica no gráfico, tá? Então velocidade média de 101.4, tá? A gente não consegue enxergar ela né, pela curva S, né? A gente consegue enxergar ali as distribuições, tá? Nessa aqui do Banco Mundial, na verdade, a gente tem o número de veículos, tá? Então, se você quiser saber 85º percentil, você teria que saber 85% dos veículos, né? Então, dos 200 ali, né? 0,85 vezes 200, 17, né? Então, seria 200 menos 17, no 183 aqui estaria o 85º percentil, tá? Das velocidades. Então, bate com o que está colocado aqui, ó, né? Então, se for aqui mais ou menos o 180, vai bater nessa nossa linha vermelha aqui, que é o 85º percentil, tá? Está um pouquinho abaixo. Aqui acho que ele não plotou os quilômetros por hora, tá? Então, por isso está um pouquinho abaixo do 200 ali, tá? Mas a gente tem uma ferramentinha, só para facilitar o nosso trabalho aqui. Deixa eu mostrar para vocês só também a ferramenta baseada no tempo, tá? Que é essa daqui, Time Based, tá? A gente tem aqui, então, né, a possibilidade de fazer o download, direto aqui, que é essa daqui, né? Vamos pôr lá que não tem essa possibilidade de fazer a medição com equipamento eletrônico. A 817. Tá? A única diferença é que você vai indicar essa distância, tá? Que você está usando de controle entre os dois pontos de medição, tá? E aí aqui você tem o input, né? Então, aqui é o tipo de veículo, como na anterior, e aqui você coloca o tempo que o veículo levou para percorrer essa distância. 100 metros, 50 metros, enfim, sei lá eu qual, né, distância você consideraria, tá? E aí ele vai, a partir disso, né, calcular as velocidades, tá?
Essa é a única diferença. Mas vamos focar lá na nossa, com os valores de velocidade, tá? O que é interessante aqui também, pessoal, o próprio Banco Mundial também disponibiliza uma outra ferramenta, e deixa eu voltar lá no nosso conteúdo, tá? Que é para justamente a gente fazer a avaliação, tá? Desse possível impacto, né, da redução de velocidade. Deixa eu ver só onde é que está aqui. Speed Management Tool. Então, peraí, só um pouquinho. Opa, com C a mais. Deixa eu ver se ele vai me levar lá para o mesmo link. Aqui. Essa aqui que eu queria. (815). Essa outra ferramenta aqui. Vamos aumentar o zoom. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Tá? Claro, depois tem as informações, né, para ver em que eles se basearam para construir isso, mas é baseado, né, esse modelo ele é bem famoso, o Nilson Power Model, que é um modelo que relaciona, né, a velocidade, né, e o número e a severidade de sinistros. Tá? Então, aqui ele explica esse modelo, tá? Que é utilizado para fazer, por exemplo, uma estimativa, né, do impacto na segurança. Melhor é você medir, tá? Mas isso aqui a gente está falando, por exemplo, até para fins de justificativa antes da implementação de uma determinada contramedida, tá? Então a gente está aqui no antes ainda, tentando lutar lá para implementar a contramedida, tá? Então aqui você tem, ó, a velocidade, né, média antes, velocidade média depois, tá? E aqui a estimativa, tá? Isso baseado no modelo, exagerado o modelo, tá bom, mas é o modelo, né, disponível, tá? Então tem a variação aqui, então você subindo 5 km por hora a velocidade média de um trecho, né? Segundo o modelo adotado aqui, você teria um aumento de 49% no número de mortes, tá? E aqui um aumento de 35% no número de feridos graves. Tá? Aí os seus dados, né? Então, digamos que você tenha antes e depois dessa variação de velocidade, que você tenha os números de mortes antes e os números de feridos antes, né, para você daí estimar esse impacto, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você tem aqui 5, né, com mortes antes, né, e 10 mortes, feridos leves antes, tá? Aí aqui a sua, né, o impacto, né, a partir desse aumento de velocidade, né, no número de vidas aqui, né, e no número de feridos, tá, com esse aumento de velocidade, tá? Então, o antes é com 50 km por hora, então esses números aqui são com 50 km por hora, tá? Mas só para, enfim, mostrar essa informação aqui, tá? Como também possibilidade de justificativa, né, da implementação de uma determinada contramedida. Tá? Isso tudo aqui a partir desse gráfico, que é o próprio
Power Model ali do Nilson, né, que tem essa relação aqui entre velocidade, né, e risco de sinistros, tá? Vamos lá, vamos voltar para a nossa aula aqui. Onde é que estão os nossos slides? Que agora eu abri um monte de coisa. Acho que é isso daqui. Pronto. Deixa eu só voltar com vocês na minha tela aqui. Pronto. Tá? Então, tem essa ferramenta que a gente pode utilizar, tá? A Time-Based, está aqui o padrão dela, né? Conforme eu já mostrei para vocês na própria planilha, só para ficar no material de vocês o registro também, tá? E aqui essa de avaliação do impacto, tá? Que eu também já mostrei para vocês, tá? Essa de avaliação do impacto, ela tem várias condições de contorno ali para você aplicar, não é para velocidades muito elevadas, tá? Tem alguns limites de aplicação ali. Se você for testar, até deixa eu colocar de novo aqui, se você for testar ela pode, né, extrapolar alguns limites aí, né? Essa daqui. Dependendo da velocidade que você põe aqui, vamos pôr 100 km por hora, por exemplo, ó, ele dá um vermelhinho ali, né? Dizer que excede os limites do modelo, essa diferença de velocidades, tá? Então, já não dá certo aí, vamos botar outro valor, ó, isso também, tá? Então, para diferenças muito grandes de velocidade, né, o modelo não se adapta, tá? Até porque também a gente não vai alterar tão drasticamente assim, né, a velocidade vai reduzir, né, alguma coisa, mas não, né, não vai implementar uma medida que reduza tanto assim a velocidade, tá? Então, é sempre nesses intervalos de 10, 15 km por hora de redução que a gente está trabalhando, tá? Vamos voltar aqui para o nosso slide. E aí a gente tem a tarefa 10, tá, pessoal? Então, na tarefa 10, o que a gente vai fazer? Vai trabalhar com a curva S de velocidades. Então, vamos pegar a nossa tarefa 10 aqui. Qual que é a instrução da tarefa 10? Vocês vão ter duas coletas de velocidade, tá? No mesmo trecho, antes e depois. Então, uma 200, né, medições antes, 200 medições depois. Então, uma planilha para o antes, uma planilha para o depois. De um conjunto de intervenções voltadas para a redução da velocidade praticada, tá? Então, antes e depois dessas intervenções que foram implantadas, tá bom? Coloquei aqui como reforço da sinalização horizontal e vertical. Então, o que a gente pede aqui de vocês? Avalie as alterações no perfil de velocidades da rodovia, considerando os veículos em conjunto, que são os all vehicles ali na planilha, e individualmente, então, cada um deles, tá? Então, avalie as alterações no perfil de velocidades e as alterações, tá? Deixa eu ver aqui, acho que só avalie as alterações no perfil de velocidade da rodovia, considerando os veículos em conjunto e individualmente, e as alterações nos seguintes parâmetros, tá? Acho que só ficou aqui. Nos seguintes parâmetros, tá certo? Média, né, velocidade do 85º percentil, então a planilha dá para vocês. Desvio padrão, excesso de velocidade e excesso de velocidade, né, acima de 10 km por hora, tá? Formato de entrega, insira suas respostas neste arquivo de texto, daí a gente vai fazer a mesma dinâmica, né, de eu chamar ali vocês para apresentarem, né, essas informações, tá? Essa é uma atividade mais curtinha mesmo que a gente tem, tá? Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês, utilizando lá o nosso AVA. Deixa eu sair do modo de edição. Opa, deu um erro aqui.
dar o meu perfil para estudante, só para que vocês possam ver, que eu possa ver aqui o mesmo que vocês veem. Então, curva S está aqui dentro. Então, seguimos no 8. Parte 3, tarefa 10 está aqui. O que vocês têm na tarefa 10? Tá? Duas situações. Então, aqui é o doc, esse que eu acabei de mostrar, tá? O documento do Word. Vocês vão entregar de volta. E aí temos duas situações, tá? Do antes e do depois. A e B, tá? O que difere nessas situações? Uma é ambiente de rodovia rural e outra é um ambiente de rodovia urbanizada, tá? Então, para a gente conversar um pouquinho a respeito dessas duas situações, tá? Quantos grupos a gente tem, pessoal? Deixa eu, até com base no que a gente fez antes, a gente tem, né, vamos pegar aí um representante de cada grupo. Então, eu chamei antes a Graciane, eu chamei a Patrícia, eu chamei o Murilo. Quem mais que falou? Que não, o grupo não está representado aqui? Luiz Ricardo é de algum desses grupos ou é outro grupo? Grupo da Patrícia. Ah, é do mesmo, tá. Então temos 3 grupos, não tem mais nenhum? Deve ter mais. Grupo do George. A tarefa passada foi só 3, né? Que foi chamado. George é o grupo da Graça. Da Graça, tá. Então, quais grupo outros também. grupos? Tem o do André, do Alexandre e Então, da do André. Tá, André. Mais qual outro? Tem o grupo do Lucas e o Fernando. Lucas e Fernando. Tá. Então, acho que temos 5 grupos, então, dos alunos, né, escolares. Mais alguém, pessoal, que eu esteja perdendo? Então, Graciane e seu grupo, Patrícia e seu grupo, Engenheiro Murilo e seu grupo, André e seu grupo, Lucas e seu grupo. Faltou alguém? Maravilha. Então, vamos lá. O grupo da Graciane vai olhar, né, Professor, para... Oi. Aí seria só os que apresentaram ou são todos os grupos? Não, todos os grupos. Porque tem o meu também, que é Leonardo, Matheus. Maravilha. Todos os grupos. Tá. Mais alguém, pessoal? Não? Maravilha, então. Então, Graciane, grupo da Graciane, Patrícia e Murilo vão trabalhar com as planilhas A. Então, antes A e depois A. Tá? O grupo do Leonardo, o grupo do André e o grupo do Lucas vão trabalhar com as planilhas B. Antes B, depois B. Tá? Então, grupo da Graciane, Patrícia, Murilo, ambiente rural. Grupo do Leonardo, André e Lucas, ambiente urbano. Tá? Certo, pessoal? Vamos, então, ó, é mais curtinha essa atividade, tá? É mais vocês baixarem as planilhas e fazerem a análise de vocês, tá? Então, vamos até ali, já são 11h05, vamos até 11h30, depois, né, eu chamo ali um de cada grupo para compartilhar a sua análise com a gente, tá? Então, vocês têm planilha, né, antes da intervenção e depois da intervenção, tá? E aí, essa comparação do antes e do depois, que eu quero que vocês, né, enxerguem ali, aplicando, né, utilizando aí essa própria ferramenta do Banco Mundial, tá? E aí, trazendo essas informações para o arquivo de texto de vocês, certo?
Certinho, professor. Beleza? Maravilha. Estou por aqui. Qualquer coisa, me acione. Estou de volta aqui, pessoal. Só fui abastecer minha aguinha ali, que alguém me chamou. Já estou de volta aqui. Entendi.